Olá, crianças! A aula é de língua portuguesa e hoje um pouquinho diferente. Estou aqui, ó, com essa carinha no meio dessa tela, dentro do site da Prefeitura de Tatuí. O que nós vamos ver aqui? Óbvio, estamos no mês de agosto, primeira semana do mês de agosto. Então a gente vai estar falando sobre a nossa história. Tá vendo aí? Nossa história é o que a gente vai estar vendo. Tá aqui, ó. Nós vamos estar conversando um pouquinho, tá lendo esse texto sobre a história de Tatuí. Ele é bem pequenininho, ele é simplesmente para a gente poder estar dando uma visualizada, uma passada para ver como que começou a nossa cidade. Vai ter um vídeo na aula de História e Geografia para você ver também. Mas lá vai ser sobre os pontos turísticos que se fala aqui e como a cidade foi feita, tá bem? Vamos lá? Bora começar? Dedinho da leitura, se você pode acompanhar, ou então, ouvidos atentos. Lembra da leitura? Olho de coruja, orelha de elefante. Veja, ela é muito interessante. Lá no N grande, tá? Nossa história, linha de baixo. A cidade Tenura libertou seus escravos mesmo antes da Lei Áurea. Dado interessante, quer dizer que antes de assinarem a Lei Áurea para libertar os escravos, Tatuí já não tinha escravo nenhum. Agora vamos ler a linha de baixo, vai começar esse textinho pequeno. A origem da palavra Tatuí vem do Tupi-Guarani e significa água do rio do Tatu. Passou por diversas grafias diferentes, já foi Tatuuvu, Tatuú, Tatuíbi, Tatuí com Y no final, Tatuí com H e Y até chegar à forma atual, Tatuí, como a gente escreve. Os bandeirantes, indo para o sul, foram os primeiros a passarem por suas terras, movidos pelo ímpeto desbravador e explorador. Em busca de tesouros, expulsaram os indígenas que mantinham suas tribos no encontro entre os rios Sorocaba e Tatuuvu, hoje chamado de bairro da Barreira, onde havia um cemitério dos primeiros habitantes da região. Se você puder, quando abrir o nosso museu ou a Casa Paulo Setúbal, você vai lá, você vai ver alguns objetos indígenas desta época e desse lugar do bairro da Barreira. Veja o vídeo de história porque ela também vai ter o rio Sorocaba. Agora eu vou dar uma mudadinha, tá, gente? Antes de eu ler nessa letra A. Vou subir a tela, tá vendo que subiu? Vai ficar a letra A lá em cima. Opa, ficou a letra A. A partir da fundação do povoado de Nossa Senhora del Popolo, lá em Araçoiaba da Serra, estruturado a partir da implantação da fábrica de ferro em 1682, foi desmembrada uma faixa de terra que hoje pertence à cidade. Vamos lá, fábrica de ferro ficava onde? Iperó, a Real Fábrica de Ipanema, tá? Faixa de terra que hoje pertence à nossa cidade, tá? Essa gleba, essa parte de terra, foi concedida aos frades do convento do Carmo de Itu. Então quer dizer, Tatuí já pertenceu a Itu, quando ainda nem era cidade. E em 10 de novembro de 1609, anos mais tarde, os frades, olha lá, gente, vou baixar um pouquinho aqui, os frades se dividiram em dois grupos. Um com sede próxima à freguesia de São João do Benfica e outro em Casarão em frente à estação Sorocabana, que seria mais tarde transferida para a Avenida Sales Gomes. Gente, tivemos primeiro aqui um colégio, né, de frades. Esse colégio de frades ficava próximo à sede da freguesia de São João do Benfica, ou seja, lá no bairro Americana, e o outro ficava na frente da estação de ferro, que a gente vai conhecer aqui, que é a estação de Sorocabana, a nossa estação ferroviária. Mais tarde, esses mesmos frades foram mudados para a Avenida Sales Gomes. Nós vamos estar vendo isso melhor no vídeo que a gente vai estar vendo. Mas a partir daí dessa estrada de ferro que surgiu a nossa cidade. As terras, estas terras, né, que pertenciam ao convento, seriam mais tarde arrendadas para Antônio Xavier de Freitas e Jerônimo Antônio Fiuza. Eram dois sertanejos, dois caras que viviam da agricultura, que aqui se estabeleceram, tendo plenos poderes adquiridos por procuração sobre as terras de Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão. Brigadeiro Jordão,
Esse era o verdadeiro dono da terra. A nossa biblioteca municipal leva o nome dele, Brigadeiro Jordão. Ele era um mega fazendeiro, ele era dono de tudo isso daqui. Aí ele arrendou isso para esses dois, pro Antônio Xavier de Freitas e pro Jerônimo Antônio Fiuza. Aí eles começaram toda essa parte de agricultura aqui, que virou a hoje ser a nossa grande Tatuí. Tá? Os dois sertanejos transferiram o povoado de São João do Benfica, que era lá no Barra Americana, e vieram para cá, onde hoje é Tatuí. No princípio do século, aí tem a X e X. Isso é um número diferente, é letra, mas a gente fala que é número. X é 10, 1 é 11. Então, se a gente for ver aqui, é século XIX, tá? Lá pelo quarto ano você vai aprender isso. No princípio do século XIX, com a fundação da usina de São João de Ipanema em 1810, a primeira da América Latina, uma ordem régia, ou seja, uma ordem do rei, régia quer dizer do rei, uma ordem do rei proibiu o corte de madeira que não fosse para uso exclusivo a essa atividade da fábrica de ferro. Só podia cortar madeira se fosse para a fábrica de ferro. Esse fato fez aumentar significativamente o número de moradores de então Tatuú, que passaram a se dedicar à agricultura, ou seja, não podia cortar lenha aqui na região de Peró que não fosse para a Real Fábrica de Ferro. Se quisesse cortar lenha, tinha que sair mais longe onde é? Aqui Tatuí. Então derrubava-se a floresta para se fazer agricultura. Vou dar uma subidinha aqui nessa letra F. Acharam a letra F? Ela está subindo, ela vai ficar lá em cima a letra F. Ficou, olha lá, a letra F. Finalmente, em 11 de agosto de 1826, data maravilhosa, deu-se início à divisão de terras, através de Brigadeiro Manuel Rodrigues Jordão, ou Brigadeiro Jordão, com a demarcação do Rócio, que deu então o arruamento da Rua 11 de agosto. Demarcação do Rócio, gente, quer dizer demarcação de ruas, onde a primeira rua demarcada foi a Rua 11 de agosto. Legal, né? Essa rua é antiga. Alguns pesquisadores e historiadores consideram que o ano de 1822, 4 anos antes da fundação, e não 1826 como fundação, pois se acreditava que já havia aqui um distrito constituído. Lembra aquele distrito povoado que veio da Americana com Jerônimo e com Antônio Fiuza, lembra? Então, eles falam que foi essa data a verdadeira data de fundação. Na data de 20 de setembro, Tatuí, e depois disso, na data de 20 de setembro de 1861, ou seja, alguns anos depois, Tatuí elevou-se à categoria de cidade. E em 26 de outubro de 1877, isso é tempo para trás, foi instalada a sua comarca. Comarca quer dizer um fórum, alguém que tomava conta dos documentos. 10 anos depois, Tatuí seria uma das primeiras cidades do Brasil a libertar os seus escravos mesmo antes da lei. Pessoal de visão, gente, aqui já não tinha mais escravos. 10 anos depois, 1877, ou seja, 1887, 77, mais de 87, já não teria. Anos antes da assinatura da Lei Áurea. Pessoal, continuando aqui, tem o site, se você quiser depois dar uma navegada no site da Prefeitura, Brasão e Símbolos, nós vamos chegar a estudar por que o brasão, por que o símbolo da cidade, dados gerais do município, quem são os nossos ex-prefeitos, quer saber sobre informações turísticas, tem aqui também a missão e os valores da Prefeitura, a nossa história, que é onde a gente está, nosso hino, que a gente vai estudar, e os pontos turísticos, que nós vimos alguns deles depois na aula de história. Pessoal, beijão do Pro e até a próxima. Não esquece de responder. Tchau.